Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai continuar o projeto da criação da cerveja terapista. A gente viu todos os detalhes dela no vídeo passado, destrinchamos o BJCP e agora a gente vai levar isso para o Beersmith, tentar reproduzir, tentar projetar uma cerveja que se adeque aos estilos. Não só o que o BJCP fala, mas o livro que a gente está seguindo, que é o Brew Like a Monk também, que às vezes é uma referência tão importante quanto, se não mais, pelo nível de detalhes que a gente tem lá dentro. Então a gente vai colocar no Beersmith. Inclusive me falaram sobre outros softwares que eu desconhecia, que eram até mais legais. E se o Brightsmith não me patrocinar, o que ele não fará provavelmente, então vamos fazer essa rotação de softwares aí pra gente conhecer outros também. Eu preciso conhecer outros. O Beersmith é um software antigo, né? Cara de velho. Mas é muito bom. Então, bora lá fazer essa receita. Estamos aqui com o Beersmith 3 aberto. Hoje a gente quer fazer uma cerveja do estilo 26B. Então estamos aqui, 26D, desculpa, Belgian Dark Strong Ale, BJCP 2015, estilo 26D. Se você não é muito familiarizado com o Beersmith, então quando você coloca o estilo, ele puxa os status básicos da diretriz do estilo. A gente colocou aqui e aqui embaixo já apareceu qual que deve ser a OG, o amargor, a cor e o ABV, o álcool estimado para a cerveja, em que faixa ele deve estar. Então a gente vem lá, coloca o nome da cerveja, então o nome dessa certamente não é trapista, o cervejeiro, o equipamento, muito importante, o equipamento está precisamente colocado aqui para não dar erro, para a cerveja ser exatamente aquilo que você quer. E a gente vai começar aqui adicionando fermentáveis. O livro aqui ele é bem categórico, deixa eu pegar o livro aqui mais uma vez. No finalzinho dele, ele fala, usa malte belga. Ele fala algum malte lá que eu não lembro o nome, mas que nos Estados Unidos é conhecido por Castle Malting. Então a gente vai usar Castle Malting, que aqui no Brasil tem Castle Malting também, comprado lá na Piqueri Brew Shop. Então vamos ver se a gente tem Castle Malting aqui, se não tem a gente pode adicionar. Então aqui eu estou usando esse Beersmith, vocês podem ver, tem pouca coisa adicionada nele, ele está novinho. Então não tem aqui da Castle Malting, no Beersmith 3 é muito fácil, você clica aqui em Fermentable Add-ons. Então a gente vai ver aqui o que a gente tem, deve ter Castle Malting, tem até em português aqui, ó, Castle Malting. Vou dar Install, já puxou 67 maltes da Castle Malting, todos em português. E agora entrou aqui como Chateau Pilsen Two Rows, que é exatamente o que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui o Chateau Pilsen Two Row. E o que mais que a gente vai utilizar nessa cerveja? Eu quero ser bem simples nela, com algumas coisas só para dar uma diferença. Se eu fizer um compilado aqui de maltes utilizados, boa parte das cervejas utiliza apenas malte Pilsen. Então essa cerveja ela vai ter só malte Pilsen, não vai ter mais nada. Uma Belgian Dark Strong Ale feita exclusivamente com malte Pilsen. O que mais que a gente pode colocar nela? Pode colocar açúcares simples, então a gente pode colocar aqui, vamos ver, açúcar simples, então aqui como o Beersmith está em inglês, mas mesmo se traduzir isso aqui ainda vai estar em inglês, né? Table Sugar, sacarose, colocar açúcar simples mesmo, então adicionar sem fechar. O Cane Sugar que eu mesmo fiz, e aí eu não tenho como saber a cor dele, mas provavelmente não tem tanto EBC assim não, aqui está com 541 EBC. Eu vou chutar que o meu ficou bem mais baixo, mas vamos colocar aqui ele e a gente corrige depois. Adicionar sem... Olha a cor que ficou só de adicionar esse 500 gramas. E o que mais? Bom, eu vou usar uma coisa que eu acho que nunca ou vocês utilizaram, ou provavelmente a maior parte de vocês, a imensa maior parte nunca utilizou, que é um recurso que fala aqui no livro que os belgas utilizavam bastante, alguns monastérios em específico utilizavam bastante, que é a farinha de trigo. Farinha de trigo mesmo, em uma quantidade ali perto de 5, 10%, dependendo da receita, porque a farinha ela acaba entrando como uma fonte proteica adicional. E se ela for bem convertida, ela vai dar açúcar fermentado e vai dar proteína para dar estabilidade de espuma, igual pedia lá no guia. Então, uma coisa bizarra, mas
eu vou ter que criar aqui provavelmente, que não vai ter farinha de trigo. Vou colocar trigo aqui mesmo, que ele tem cor bem baixinha, não vai influenciar muito. Só vou trocar o nome aqui depois para farinha de trigo. Então deixa eu trocar aqui o nome, vou dar 2 cliques aqui, editar detalhes, farinha de trigo. Provavelmente as propriedades vão ser similares, né? Então o potencial 77%, bem justo, mas quer saber mesmo o potencial? Vai no Google e procura trigo carboidrato. Então, afinal, 75% de carboidrato. Perfeito, bateu exatamente com o que estava aqui no Beersmith, 77%, dá uma variaçãozinha aí. A cor a gente não tem como ter certeza, né? Mas coloca uma cor baixa, ele vai dar alguma cor, mas não vai ter um impacto na cor tão grande quanto o cane sugar deveria ter. Acabou. Esse é o malte que eu vou utilizar na cerveja. Eu coloquei aqui tudo em quantidades fracionadas, né? Tudo em quantidades iguais, na verdade. E eu sempre faço isso porque eu trabalho as receitas em termos de porcentagem. Porque quando a gente trabalha em termos de porcentagem é fácil mandar para um equipamento ou mandar para outro. Então a gente vem aqui no canto no Beersmith, Grain Percentage aqui, e a gente vai colocar qual que é a quantidade de cada um que a gente quer em porcentagem. A maior parte das cervejas belgas ela tem ali entre 10% a 20% de adjunto. Então eu vou colocar 15% de adjunto nela, 15% de açúcar. Aí eu vou ter que dar uma divididinha entre a cor ali do cane sugar, que eu não tenho certeza quanto que é. E indo para não exagerar muito no trigo, né? Eu já usei trigo e às vezes pode ser um pouquinho ruim porque ele vai dar aquela formar grumo lá no meio se você não utilizar de forma correta. Então eu vou colocar os 5%, que é o que algum mosteiro aqui, eu acho que é esse o que eu nunca tomei, que ele utiliza. Então vamos lá, então se a gente tem 15% de adjunto, 5% de trigo, sobra 80% para malte Pilsen. Então, a princípio aqui, né, colocar 10% de açúcar de mesa, 5% apenas de cane sugar, talvez poderia ter sido um pouquinho mais, e farinha de trigo 5%. Vamos dar uma olhada como ficou, a princípio calma, aqui só dividiu em porcentagens, e agora essas porcentagens estão dando uma OG de 1120, só que a gente quer uma OG maior. A gente vai fazer aqui 1098 a OG dessa cerveja. Então a gente vem aqui, dá 2 cliques aqui nessa barra, né? Ou pode vir aqui, ajustar gravidade. Vamos ajustar a gravidade, colocar a gravidade então em 1098. Ele já escalou tudo certinho para quanto a gente precisa de cada coisa. Se o meu cane sugar estiver certo e chegasse exatamente nesses 541 EBC, seria fácil. A cor ia bater, a cor tá dentro, ó que legal, a cor tá certinha, precisa. Só que eu já tenho a cerveja pronta aqui, ó, dá uma olhada. Não bateu não, né? Então a gente sabe que esse cane sugar que eu fiz aqui, isso é muito difícil acertar um cane sugar no ponto preciso, né? Eu tenho uns 300. Tá parecidinha a cor. Então ainda tá bem enquadrado dentro do estilo. Então, se você não quiser ficar nessa imprecisão, né, existe aqui para comprar 355 EBC. Isso fica muito mais fácil de projetar a receita se você tiver isso daqui, né? Eu vou colocar uma coisa que não estava na receita original, que é Sinamar. Sinamar eu coloquei aqui, ele deixou totalmente escuro, mas Sinamar é coisa que 5 gramas muito pouquinho. Beersmith ele tem um limite para colocar. 0,1 grama de Sinamar. Aí eu posso corrigir no EBC aqui, ó. Eu vou colocar 12 então. Aí, perfeito. A quadrúpla é o que eu queria. Então ainda nessa cerveja vai entrar um pouquinho de Sinamar, quanto basta para ela ficar dessa cor lindona aqui. Lembrando que o tom, na real, dá uma tendência meio avermelhada. A gente tem bastante caramelo, bastante ação de Maillard. Ele não fica nesse tom amarronzado que está aqui não, ela fica mais bonita que isso. Então, esse é o nosso perfil de malte. Olha que simples, ficou na OG que a gente queria, tudo muito, muito fácil de trabalhar. Terminou então o seu perfil de malte, a gente vai para o perfil de lúpulo. O perfil de lúpulo é muito simples nessa cerveja, né? A gente tem 2 ou 3 lúpulos que a gente pode usar normalmente, né, como para fazer uma cerveja belga. A gente vai usar ele. Eu vou usar Styrian Gold em vez de usar Saaz. Saaz é mais caro. Lúpulo não é para brilhar nessa cerveja não.
Lembrando que é importante você dar uma corrigida no alfa-ácido conforme vem para você. Eu acho que o meu que veio isso daqui mesmo, 5,4%. E a gente quer chegar nisso daqui, ó, Bittner's Ratio. Isso é importante. A gente quer chegar num Bittner's Ratio que seja adequado, que esteja naquela faixa ali, mais ou menos 0,3 ou até um pouquinho menor, com uma tendência um pouquinho mais doce para a cerveja. Então vem a Just Bittner's. Eu vou supor que isso aqui vai dar uns 25, 26. Vamos colocar 27 IBUs. Então ficou perfeito. 2,75 BUGU. É o que eu vou usar exatamente na cerveja, 68 gramas de Styrian Gold, jogados a 60 minutos de fervura. Na verdade, vem uma coisa principal aqui. Essa cerveja eu não vou ferver 60 minutos, eu vou ferver 120 minutos. Só que o Styrian Gold vai entrar 1 hora só depois. Por que eu vou fazer isso? Lembra que quando a gente ferve por bastante tempo, faz bastante melanoidina, e melanoidina é aquele composto que dá uma certa resistência à oxidação e torna a cerveja apta a envelhecer melhor. Então, deixar aqui 120 minutos de fervura, quando der 60 minutos, eu vou entrar com 68 gramas de Styrian Gold. Se depois, normalmente numa cerveja, eu jogo esse lúpulo no dry hopping ou no repool, nesse caso aqui não é o foco da cerveja, eu vou ficar com sobra de lúpulo, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas beleza. Em quase todas as minhas cervejas, eu adiciono Whirlfloc. Então, colocar aqui um tabletezinho de Whirlfloc. Não precisa ser 1,16 não, 1 tá bom. Às vezes, para ter uma fermentação mais adequada, né, uma fermentação mais legal, a gente pode colocar um nutriente de levedura, ou geralmente uso Cervomyces, mas não vai ter aqui nesse Beer Smith. Então, vou colocar o Yeast Nutrient que tiver aqui, só genericão mesmo. Nutriente de levedura, basicamente isso. Agora a gente vem para a última parte, que a última parte é adicionar a levedura. A levedura ela é bastante importante, ela é a parte mais importante dessa cerveja. No caso, eu optei por usar a levedura da Lallemand, a Abbey da Lallemand. Então a gente vem Add Yeast, aí a gente tem aqui está aqui inclusive o primeiro, olha que beleza. Vamos colocar aqui. Quanto de levedura utilizar? Então, se a gente for lá no site do Brewer's Friend, vamos dar uma olhada aqui. A gente está fazendo uma cerveja a 1098, 22 litros. A gente pode escolher o target, né? Quanto que a gente quer dar de dosagem. Geralmente a gente usa 750 mil células por ml por grau plato. Para ales high gravity pode ser que a gente use até o dobro. Então, só para brincar um pouquinho, 1025. A gente vai usar leveduras secas, que o pacotinho vem 11 gramas, né? E geralmente tem 10, vamos ser bem generosos, colocar 12 bilhões de células por grama. Então aqui diz que a gente tem 132 bilhões de células, mas a gente precisa de 600 bilhões. Ou seja, a gente precisa de mais 4 pacotes de levedura para fazer 20 litros. Olha que exagero, né? Mas os belgas, eles usam um pouco menos, o que é uma coisa boa, né? Senão a gente ia morrer de comprar levedura. Então aqui no livro ele fala os pitching rates normais de alguns monastérios, né? Então fala aqui do Mortgat, 7,5 milhões de células por ml, independente do grau plato. Da Orval 10 milhões, independente do grau plato. Da Roquefort 15 milhões, independente do grau plato. E dessa forma vamos usar uma média, que a gente não sabe otimizar essa levedura ainda, mas carece muito de otimizar a levedura para dosagem, para formação de éster, para formação de álcool. E a gente vai usar 10 milhões de células por grau plato. Então essa conta é uma conta... dá basicamente 100 bilhões de células para cada 10 litros. Um pacotinho para cada 10 litros, para cada 11 litros na verdade, né? Então como a gente está fazendo 22 litros, vamos usar 2 pacotinhos de levedura. Lembrando que se for usar a dose padrão, seriam 6 pacotinhos de levedura, tudo bem? Então, 2 pacotinhos de levedura aqui. Continuando então, qual estratégia de fermentação a gente vai utilizar? Qual que é a temperatura? Como que vai ser as rampas? Então eu vou fazer uma rampa de Biab Light Body, será? Vamos lá. Fazer um pouquinho mais baixo que o normal.
Então normal 64 graus, perfeito. Vou fazer uma rampa simples 64 graus. Para me aproximar um pouco mais das cervejas trapistas, que tem o final mais seco. Se eu quisesse me aproximar um pouco mais da cerveja de abadia, faria 66, 67 para final um pouco mais adocicado. Perfil de fermentação, vou colocar um perfil simples aqui, 23 graus de fermentação. Isso é característica da levedura, tudo bem? E isso aqui, como eu saí viajar, né? Opa, não é 23 dias, não, é 23 graus. 23 graus. E como eu saí para viajar, saí de férias, ela ficou fermentando, não tive como acompanhar a fermentação. Então foram mais ou menos 10 dias nesse patamar. E agora, hoje, ela vai entrar, vou fazer o cold crash para 0 grau. Vou colocar um grauzinho aqui só para aparecer, né? Ela vai ficar alguns bons 15 dias ou quanto basta para decantar a 0 grau agora. Beleza? Eu gosto até de colocar dois estágios aqui só para fazer um estágio intermediário de 23 até 0, que eu levo aí, consigo fazer no fermentador da TK, isso aí levar 1 dia, 2 dias, conforme minha vontade. Agora o que a gente falta para finalizar a nossa cerveja? A água. Então a gente vai aqui em perfis e ingredientes, na verdade, vai criar uma água. Eu tenho a minha água aqui, né? A água média do Brasil, que é a que eu utilizo, eu não fiz análise da água ainda. E eu tenho algumas águas que eu já fiz. Eu quero para essa cerveja uma água equilibrada, eu não quero que ela destine tanto para o malte nem tanto para o lúpulo. Ela está muito mineralizada, então vou criar um perfil mineral novo para ela. Então, vou colocar aqui 100 ppm de cálcio. Depois a gente vê se dá certinho. Magnésio sempre 10 ppm, sódio não vai importar muito. Sulfato, não quero elevar tanto assim, mas depende muito do balanço de íons. A gente vai ver se tem que aumentar mais. Vamos colocar 80 ppm de sulfato e 100 ppm de cloreto, uma água balançada. Ou daria uns 110 ppm de cloreto, ainda isso não foi 110. Uma tendência maltada. Eu sei que provavelmente a água de uma trapista não é assim, mas a gente tem teorias modernas que falam que vale a pena fazer isso. Criei meu perfil de água, eu vou em Tools, Water Profile Tool. Ele não é muito preciso, mas serve pra gente. A gente também não é muito preciso não, porque a gente não sabe nossa água, não sabe a umidade do sal, não sabe um monte de coisa. Então a gente só vai tentar fazer. Eu não salvei água, eu não salvei com nome, vamos voltar lá. Trapista. Então vamos colocar nossa água trapista aqui. Match Target Profile não conseguiu chegar no magnésio, porque faltou sulfato para chegar no magnésio. Então vou alterar minha água trapista aqui, colocar um pouquinho mais de sulfato, talvez 100 de sulfato, 120 de cloreto. Ainda está balanceada a água, 130 de cloreto, mais maltada. Vou colocar água aqui mais uma vez, da Match Target Profile. Perfeito, essa vai ser a água que eu vou utilizar na cerveja. Recurso muito bom do Beersmith, vem aqui Save Additions to Target. E essa água ela fica salva com esses minerais. Então quando a gente vem para a nossa cerveja daqui adicionar água, coloca a água trapista, ele vai perguntar, essa água já tem sais, quero adicionar os sais também. Então adicionamos a água e os sais para a cerveja. Então está aqui, eu acho que está totalmente completa a nossa receita. É uma receita equilibrada, balanceada, que segue toda a diretriz que o BJCP pede e o que o livro fala pra gente. Então é muito importante quando a gente vai fazer uma cerveja, principalmente estilos que a gente nunca abraçou, nunca fez receita, ter bastante referência, tomar cerveja, ler livro, ler o guia. Então eu espero que vocês tenham gostado. A receita vai ficar como vocês pediram no último vídeo aqui embaixo, arquivo Beersmith e versão imprimível, impressa. E no próximo vídeo a gente vai fazer a execução dessa receita e vai provar ela também. Então espero que vocês tenham gostado até agora. Mais uma vez, deixem suas sugestões, por favor, ficarei extremamente grato.